Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. Nosso Sim Notícias começa agora, trazendo os principais destaques de toda a região. Veja na edição desta sexta-feira. A Polícia Civil prendeu suspeitos de um furto a uma ótica em Rio Bananal. O prejuízo ultrapassa os R$10 mil. Em outra ação, um homem foi preso com armas e munições na cidade. Veja também uma reportagem sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. A vice-governadora Jaqueline Moraes foi a Jaguaré para apresentar o projeto Mulher na Política. Com previsão de retorno das atividades esportivas aqui no Espírito Santo, o time de futebol do São Mateus se prepara para a volta aos gramados. A Fundação Renova oferece a partir de agora 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional. Veja também tudo sobre filmes, games e séries na coluna Pop News com Luiz Gustavo. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Bom, a gente começa o Sim Notícias de hoje trazendo um balanço das ações policiais em nossa região com a repórter Cris Martinelli. Um jovem identificado como Patrick Bacatoli, de 27 anos, morreu em um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira, próximo ao posto Jequitibá, em Linhares. Patrick estava em um carro utilitário e teria colidido contra um caminhão. De acordo com informações, o jovem estaria voltando do serviço, uma serralheria localizada em Soretama. Ele chegou a ser socorrido, mas veio a óbito assim que deu entrada no hospital. Um adolescente de 17 anos foi preso nesta última quinta-feira no bairro Shell. Policiais passavam pelo bairro quando avistaram o jovem. Com ele foi encontrado um revólver municiado, calibre 32, e uma bucha de maconha. O jovem informou a equipe que andava armado, pois estaria sendo ameaçado por diversas pessoas no bairro. Policiais civis realizaram uma operação nesta madrugada em Rio Bananal a fim de cumprir mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas uma espingarda calibre 22, uma pistola calibre 380, diversas munições sem nota fiscal, uma luneta e 3 carregadores. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagar a fiança de R$10 mil e agora responderá à justiça. Na madrugada desta última quinta-feira, uma adolescente identificada como Carolina de Souza Silva, de 17 anos, foi assassinada pelo ex-namorado Gustavo Coutinho, de 19 anos, em Vitória. A jovem era natural de Linhares e teria se mudado para a casa de parentes na Grande Vitória após ficar órfã. De acordo com informações, Carolina possuía 8 boletins de ocorrência contra Gustavo e uma medida protetiva. No dia do crime, os dois estariam no bairro São Pedro, em Vitória, quando o acusado atingiu o pescoço da jovem com uma serrinha de pedreiro. Ele foi detido e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Bom, e complementando as informações policiais, a Polícia Civil conseguiu esclarecer o furto com arrombamento em uma ótica no centro de Rio Bananal, na madrugada desta quinta-feira. 2 suspeitos do crime, uma jovem de 23 anos e um rapaz de 19, foram presos em flagrante nesta manhã. Logo após o furto qualificado, os policiais civis ouviram testemunhas e, com a ajuda de imagens dos sistemas de vídeo monitoramento da cidade, conseguiram identificar os suspeitos. Nessas imagens é possível perceber 3 pessoas fugindo do local, desta ótica no centro de Rio Bananal, entre eles a mulher que todos saem correndo pela rua. Parte do material furtado na ótica foi recuperado pela polícia. O prejuízo total com o furto ultrapassa os R$10 mil entre relógios, perfumes e óculos de sol. Os detidos prestaram depoimento na Delegacia Regional de Linhares e em seguida foram encaminhados para presídios da região. O Código de Defesa do Consumidor completou neste dia 11 de setembro 30 anos. O CDC representou um grande avanço nas relações comerciais no Brasil, na defesa de princípios básicos ligados ao consumo. Você vê um anúncio que promete um produto incrível, mas quando recebe ele, não é bem o que havia sido divulgado. Isso é publicidade enganosa e é crime previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, o principal que eu sempre digo, trouxe duas inovações, que é, ou seja, melhorar a qualidade dos produtos e o principal, a forma de comercialização, a publicidade, evitar publicidade enganosa que possa ludibriar os clientes. E o principal também, com essa, vamos destacar a pandemia, que trouxe a intensificação do comércio virtual. O comércio virtual, que há 30 anos não era existente, hoje se passa uma realidade em nosso cotidiano, trouxe algumas mudanças que o Código de Defesa do Consumidor ele tenta se adequar, mas como é uma legislação baseada em princípios e uma aplicação interpretativa, ela se amolda à nossa realidade. Há 30 anos foi instituída uma lei que assegura o seu e o meu direito enquanto consumidor. Mas você sabe quais direitos são esses e qual a importância de registrar uma reclamação? Eu sempre digo que o consumidor deve reclamar no sentido de exercer sua cidadania, porque o consumidor muitas vezes não sabe os detalhes da lei, mas ele sabe que existe um código ali que tutela as relações consumeristas e o principal, temos órgãos como o PROCON, que é um órgão estadual, que ajuda a intensificar essa fiscalização diante dos fornecedores de produtos ou serviços. O PROCON é o órgão responsável por garantir o direito dos consumidores. Só nestes primeiros 8 meses, o campeão de reclamações foram os assuntos financeiros. Mesmo a gente estando nesse período de pandemia que diminuiu muito o atendimento, nós limitamos, o atendimento, mas mesmo assim foram 3.300 e poucos atendimentos. O que vem é demonstrar que as reclamações existem, estão aí. Os campeões de reclamação nesse período agora foi os assuntos financeiros, que são relativos a cartões de crédito, a empréstimos consignados, problemas de banco, contas correntes e os demais casos que envolvam dinheiro, envolva ressarcimento ou indenizações. O Hamilton já teve problemas financeiros e precisou recorrer ao órgão para resolvê-los. Fui recorrer, eu não tinha comprado, precisei utilizar o PROCON, entendeu? E consegui resolver. Assim, graças a Deus deu tudo certo, foi dado baixo, sem problema, entendeu? Até hoje foi a única vez que eu precisei usar o PROCON. Depois de fazerem o registro das reclamações, algumas providências são tomadas pelo PROCON. A partir do momento que o consumidor procurou o PROCON, é feito o registro da reclamação dele, que a gente pode tratar em 3 momentos. O primeiro, que a gente classifica como atendimento preliminar, é o que a gente registra a reclamação, entra em contato telefônico com a empresa e tenta resolver ali no momento. Não sendo possível, a gente parte para o segundo atendimento, que é a carta de informação preliminar. A gente manda uma notificação para a empresa, esclarecendo a ela que ela está sendo reclamada no PROCON, esclarece os detalhes da reclamação e aguarda um período até 30 dias a resposta da empresa, trazendo solução ou não, para a gente dar continuidade àquele caso. Não sendo possível sanar nesse segundo atendimento, a gente parte para o terceiro atendimento e último, que é a marcação de uma audiência, no qual a gente intima a empresa a vir ao PROCON, juntamente com o consumidor, e a gente intermedia o caso e tenta resolver através de uma conciliação conciliatória. Não sendo possível, aí o consumidor vai ser orientado a estar buscando judicialmente o último passo, que é a ingressão no judiciário. Com a pandemia, houve um aumento nas compras online. De acordo com o advogado Hudson Rangel, o Código do Consumidor também se adequa a essa nova forma de consumo. Quando a compra é feita pela internet, ela te dá a garantia de você reclamar dentro de 7 dias. Então, sempre devemos ficar atentos, vamos supor, vou comprar em um site, porque antigamente nós íamos numa determinada loja, pesquisar o produto e ver qual é o melhor preço. Hoje, nós pesquisamos em site, verificamos até em vídeos no YouTube, canais, sobre a qualidade do produto antes de comprar. E verificando o site, a gente deve testar algumas atenções, alguns detalhes, vamos supor. O CNPJ,
se existe no site ou o CPF da pessoa física, consultar se esse CNPJ está ativo na Receita Federal, se existe um canal de atendimento ao cliente desse site, para assim, posteriormente, fazer uma compra segura e sem qualquer problema, evitar qualquer problema futuro. 1.400 vagas gratuitas estão sendo ofertadas em cursos online, oferecidos através de uma parceria entre a Fundação Renove e a plataforma de cursos online Qualifica. Os participantes terão acesso integral a 75 cursos de aprimoramento profissional. Duração variável, desde capacitações rápidas com 1 hora de extensão até formações mais longas de 38 horas de duração. Gente, vamos ver como fica o tempo neste sábado ainda de inverno em toda a nossa região. Confira aí. Este sábado será com sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas seguem elevadas. Linhares com mínima de 16 e máxima de 33 graus. Colatina com mínima de 17 e máxima de 30. Em São Mateus, variação entre 18 e 32. E Vitória com mínima de 19 e máxima de 30 graus. A seguir, a gente traz os destaques de São Mateus e região, inclusive os preparativos da equipe de futebol do São Mateus, que já está ensaiando o retorno aos gramados. É daqui a pouco. De volta com o nosso segundo bloco de hoje, trazendo as notícias de São Mateus e região. Jaguaré foi o 13º município capixaba a conhecer o projeto Mais Mulheres na Política Capixaba, apresentado pela vice-governadora Jaqueline Moraes. A visita dela aconteceu na manhã desta sexta-feira. O projeto é promovido pelo programa Agenda Mulher do Governo do Estado. A vice-governadora lembrou que o projeto já estava desenhado para ser realizado desde março, mas com a chegada da pandemia, precisou ser adiado. O projeto Mais Mulheres na Política Capixaba, que veio fortalecendo o eixo político do Agenda Mulher, ele estava traçado para ser presencial. Então nós conseguimos fazer algumas lives, algumas agendas virtuais e agora, na semana passada, nós desenvolvemos 3 dias de debates, foi chamado Ciclo de Debates sobre Mais Mulheres na Política Capixaba, onde nós levamos especialistas em direito eleitoral, especialistas em política pública, para poder falar sobre esse empoderamento feminino. Nós precisamos deixar nossa marca na sociedade. Você não está aqui na sociedade para passar despercebido e muitas vezes invisibilizada. Você está aqui na sociedade para imprimir a sua marca como mulher, como mãe, como esposa e como uma pessoa que pode brilhar onde colocar os pés. Primeira mulher negra a assumir a vice-governadoria do Estado do Espírito Santo, Jaqueline se reuniu com líderes da região para falar de sua experiência e sobre a importância do papel feminino na política. Eu me sinto muito feliz. Primeiro, em ser a primeira mulher vice-governadora do Estado, trouxe uma responsabilidade de trabalhar uma pauta de empoderamento, de fortalecimento das mulheres, principalmente tanto no eixo institucional, da política pública, no eixo social, mas também no eixo político. Por quê? Porque o espaço político é um espaço onde é um espaço de voz, de empoderamento. O espaço político que eu falo são a participação eleitoral, que é o que vai acontecer nesse momento, mas também o espaço de determinação, é quando uma mulher ocupa uma secretaria de saúde, de educação, de agricultura, de economia, são espaços de decisão. Então, assim, é muito importante nós termos mulheres participando e o meu sentimento é de muita alegria, porque nós estamos percebendo que um pouquinho da sementinha que nós plantamos no ano passado, nós estamos conseguindo colher alguns frutos agora e ver as mulheres querendo participar da política. Além da reunião com líderes da cidade, Jaqueline também esteve no Centro de Referência de Assistência Social do município, onde expôs suas ideias e projetos, focados na política integrada pela primeira infância. É importante a gente investir na primeira infância, que é algo que a gente está desenvolvendo agora para o segundo biênio do governo. Enquanto representante do Estado, importantíssimo para o município, para ela poder ouvir essa escuta de perto do técnico que está no território, que está no município, que trabalha com a população em vulnerabilidade, no nosso caso do CRAS, né? E observar também a importância da parceria na construção de políticas públicas. Para quê? Para que ela olhe de fato o que a criança, a primeira infância,
que o adolescente precisa, o que a mulher do município precisa, a família. Então, interessantíssima essa vinda, esse olhar de perto, ouvir do técnico que realmente trabalha na ponta da assistência social, o que de fato a gente precisa. Isso aí. É preciso ampliar a presença feminina, né? A presença da mulher na política mesmo. A gente vai falar agora sobre futebol capixaba. Os eventos esportivos devem voltar a acontecer no estado a partir da semana que vem. A diretoria da Associação Atlética São Mateus, inclusive, já se prepara para o retorno ao gramado. O campeonato capixaba está paralisado desde março, quando o governo do estado iniciou as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Mas a competição agora já tem data marcada para voltar. As atividades serão retomadas no dia 25 de novembro. A decisão foi tomada pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. E agora começa a corrida para a remontagem dos elencos, já que muitos times rescindiram o contrato com jogadores durante o período de paralisação dos jogos. Faz tempo que a bola não rola por aqui no estádio do Sernambi. São Mateus tem uma das torcidas mais apaixonadas. Conhecido como Pitbull do Norte, a Associação Atlética São Mateus até pode estar na expectativa do retorno das atividades. No entanto, caso os jogos retornem, as arquibancadas vão permanecer assim, vazias. A gente entende que vai ter uma dificuldade, né? A gente já entra com uma falta de receita, né? Porque o torcedor, né? O estádio praticamente vai estar interditado, né? Para torcedor, para público, né? E as pessoas têm que compreender. Eu acho que o momento ainda é muito complicado, né? Então, assim, mas realmente a gente vai ter muita dificuldade. Você com o cenário facilitado já é difícil. Imagine com o cenário com a dificuldade que vai ter pós-pandemia, né? O comércio todo com dificuldade, muitos comerciantes fechando seus comércios. Então, acho que a dificuldade vai ser o todo. São Mateus encerrou o contrato com os atletas em março. O clube pretende refazer todo o planejamento de equipe e fará uma reunião na próxima semana para decidir como será o processo de contratação. Tem uma lista já, né, se caso vier a acontecer, desse grupo que jogou mais ou menos de 7 a 8 jogadores. A expectativa é essa, é que até outubro, novembro volte, né, porque tem que haver a disputa do campeonato, finalizar o campeonato, mas nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer, né? Que os outros estados, principalmente Rio, São Paulo, a coisa já está funcionando bem, embora sem torcida. E nós sabemos que sem torcida é muito difícil, porque não há torcedor, não há dinheiro, né? Não há ingresso, não há dinheiro. Então, se com o torcedor já é difícil, imagine sem um torcedor. Mesmo com o retorno do campeonato capixaba e a liberação para a realização de atividades, é preciso entender quais são os critérios que foram propostos pela Secretaria de Esporte e pela Secretaria de Saúde do Estado. A orientação que nós temos da CESPORT, da Secretaria do Estado de Saúde, da Secretaria Municipal de São Mateus, é que ainda as atividades não têm um retorno, como muitos estão precisando ter esse retorno. Saiu uma matéria dizendo que alguns setores iam voltar, mas São Mateus ainda não voltou, por mais que nós temos um calendário esportivo que era para ser realizado durante o ano, nós suspendemos esse calendário devido ao coronavírus. A bola vai rolar, mas há todo um protocolo a ser seguido. Apesar da grande expectativa do retorno, os cuidados com a saúde dos atletas e da equipe precisam ser respeitados. É isso aí, com toda a cautela, né, com todos os cuidados necessários, mas as atividades realmente precisam ser retomadas. Gente, vamos ver agora como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 517 a saca. Arábica 7, R$ 382. Conilon tipo 7, fechou valendo R$ 382 a saca. E a seguir, tudo sobre filmes, games e séries com ele, Luiz Gustavo, na coluna Pop News. Até já. De volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Para fechar o Cinotícias, a gente traz a coluna Pop News com Luiz Gustavo, tudo sobre filmes, games e séries. Confira aí.
Cinéfilos amantes do cinema, adoradores de filmes, games e seriados. Eu sou o Luiz Gustavo e sejam muito bem-vindos ao Pop News dessa semana. A série de TV de Chuck, do Brinquedo Assassino, teve início de sua produção adiado para 2021. O motivo, segundo as emissoras USA Network e Sci-Fi, foi a pandemia do coronavírus. O projeto, que será rodado em Toronto, no Canadá, estava previsto para começar por volta de setembro. O seriado já ganhou até um teaser. E Chadwick Boseman vai ganhar uma estátua em sua cidade natal. Seguindo uma petição assinada por moradores, Boseman ganhará a estátua em Anderson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A informação foi revelada ao TMZ pelo prefeito da cidade, que confirmou que já entrou em contato com o artista. De acordo com o TMZ, a prefeitura planeja um monumento digno de um rei. Missão Impossível tá de volta. Depois da produção ter sido paralisada por conta de um acidente que relatamos algumas semanas aqui no Pop News, Christopher McQueen compartilhou uma foto do set de filmagem para anunciar o retorno da produção. A imagem traz uma grande rampa que termina em um abismo, antecipando uma cena de ação emocionante. Missão Impossível 7 tem previsão de lançamento para 19 de novembro de 2021 e Missão Impossível 8 foi remarcado para 4 de novembro de 2022. E chegou a hora de falar dele novamente. Já faz um mês que venho falando toda semana sobre a produção de Os Novos Mutantes, que foi adiada mais uma vez aqui no Brasil. Dessa vez, a produção foi remarcada para 8 de outubro. A história de Os Novos Mutantes é conturbada. O filme foi gravado em 2017, com previsão de lançamento em 2018, foi adiado para 2019 em duas datas diferentes, foi previsto para abril de 2020, afetado pela crise do coronavírus, e tinha sido remarcado e agora remarcado mais uma vez para 8 de outubro. A Funimation, uma das maiores plataformas de animes do mundo, fará o seu lançamento oficial na CCXP Worlds. O anúncio foi feito durante uma videoconferência que revelou os primeiros detalhes do evento online. E essas foram as principais notícias dessa semana. Veja esse e outros conteúdos exclusivos lá no nosso canal do YouTube. É só você pesquisar Estúdios Pop. Até semana que vem. Tchau! Obrigado, Luiz Gustavo, pela participação. Bom final de semana. E a você também, viu? Que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, no WhatsApp, 996224547. No YouTube você revê o nosso conteúdo e compartilha os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal TV Sim Linhares, ok? Obrigado pela companhia de sempre. TV Sim, canal do Espírito Santo.